todos, em ambos os planos, porque sabemos que não estamos só nós aqui encarnados, nesta reunião em que buscamos a sintonia com a espiritualidade superior, com o nosso Mestre Jesus, com Deus que habita no coração de cada um de nós. Então, que possamos neste momento nos conectar com tudo de bom que nós pudermos sentir e absorver do alto. Então, uma mensagem inicial do livro Fala com Deus, Deus, venho para que me des luz no problema que eu enfrento, para que me indiques o que fazer, por onde começar. Por ser um filho teu, tenho as forças de uso e reserva para refletir, planejar, solucionar, vencer, e disso estou ciente. Mas neste momento não me ocorre o que fazer, nem como começar, nem como prosseguir, nem terminar. Minhas ideias não se clareiam. Por isso, Deus, sustenta-me o espírito e apresenta-me os meios de agir, as soluções. Basta uma faísca, um relâmpago, e as tuas forças poderosas iluminam o meu intelecto, a alma, e me dão as ideias apropriadas e a tranquilidade. Em ti estão minhas esperanças. Meus méritos são poucos, reconheço. Não fiz por merecer grandes graças, mas confio no teu infinito amor. Obrigado, Deus, muito obrigado. Então, elevando os nossos pensamentos, façamos aquela prece que nos foi ensinada pelo Mestre Jesus e que foi ornamentada, vamos dizer assim, por Emmanuel. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Em nome de Deus, o nosso Pai eterno, fonte de toda a vida. Em nome de Jesus, o nosso divino Mestre, modelo e guia. E em nome de todos os espíritos que aqui se congregam, em ambos os planos, nós damos por aberta a sessão de hoje, rogando muita luz e muita paz. Passamos agora, então, a palavra para Laura para fazer comentário. Boa noite a todos nós que estamos aqui hoje. E vamos falar hoje, iniciar a nossa reflexão com
a leitura do Novo Testamento, que é uma tradução do nosso companheiro, palestrante de doutrina, Haroldo Dutra Dias, e que fez uma tradução após bastante estudo, em que nós procuramos usar sempre para as nossas leituras do Evangelho. E hoje vamos iniciar a nossa reflexão com a leitura de João, do Evangelho de João, no capítulo 14, que é Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, neste capítulo, João inicia nos dizendo, narrando para nós, no versículo 1, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, Jesus nos dando este lindo conselho, esta orientação, este consolo. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Sabeis o caminho aonde eu vou. Então, nos diz Jesus que sabemos o caminho, porque ele veio nos mostrar esse caminho. E que nós chegaremos lá. É isso que ele nos diz, que chegaremos lá. Mas como nós chegaremos lá? Ficamos muitas vezes nos perguntando como seguir esse caminho, como chegaremos lá? Porque Jesus nos disse, tudo o que eu faço, podeis fazer e muito mais, nos dando essa orientação de que somos centelhas divinas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 7, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, trata de há muitas moradas na casa de meu Pai. E no item 7, Jesus nos esclarece, Kardec faz um comentário nos esclarecendo uma mensagem dos Espíritos. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Então, sabemos que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres, são lugares de progresso. Para isso nós vamos lá, para melhorar. São lugares de aprendizado. São lugares para nós conhecermos, refletirmos, para nós nos conhecermos, nos reformarmos e progredir. São para isso. Se fazemos, não, nem sempre, mas são para isso. Porque essa é a finalidade da Terra. É um lugar para que nós possamos progredir. E aí ele continua. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes. O homem deixará a terra por mundos mais felizes.
quando estiver curado das suas enfermidades morais. Porque a Terra é um lugar de progresso. Estamos aqui para progredir, com certeza. Todos nós que estamos aqui temos consciência disto, que estamos aqui para progredir. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, nós temos, então, este tema que estamos tratando agora, progredir, a lei do progresso. Capítulo 5, Livro dos Espíritos, questão 785, questão 785. Então, nesta questão, Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas. Este é o intelectual. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Sobre esta resposta dos Espíritos, nós vamos refletir com Kardec, com a sabedoria de Kardec, porque ele nos diz e nos esclarece assim: há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntas: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, o intelectual, recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Nos lembremos que quando Kardec falou, nós estávamos em 1857. Não obstante, se compararmos os costumes sociais, falando ele de 1857, de alguns séculos atrás, como com os costumes sociais de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. E nós vemos, acredito que todos vocês, eu também, vemos muitas pessoas falando que hoje é pior que ontem, que as coisas estão muito piores, que só pioram, mas não está, não. Hoje não está pior que ontem. Basta nós vermos a história, basta nós lermos a história. Quem já teve a oportunidade de ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ali naquelas histórias todas contadas, o quanto nós evoluímos moralmente. A escravidão, as cruzadas, tudo que já aconteceu, que nós podemos conferir através da história, nos mostra que houve uma grande evolução moral. Ainda temos violência, sim, temos, mas a sociedade progride, estamos progredindo. Mas para que o progresso continue, para que possamos todos nós progredir, é necessário que cada um de nós progrida. E é para este progresso a reforma íntima é muito importante. A reforma de cada um de nós, da nossa intimidade, do nosso ser. A nossa transformação, isso é muito importante. Mas não é só isso que é importante. Não adianta a gente pensar em se reformar somente, começando por nós,
com certeza, sem pensar em agir em favor da sociedade em que nós vivemos. Não adianta. Nós reformarmos nós termos um lugar muito lindo cercado de coisas muito ruins. Nós temos uma pessoa muito linda cercada somente de coisas ruins. As pessoas, muitas pessoas, acham que se nós somos cristãos, no nosso caso aqui somos espíritas, nós temos que achar que está tudo certo, que Deus vai tomar conta, vai resolver tudo, os espíritos vão fazer de tudo. Mas Jesus, ele fez por onde? Ele nos ensinou a agir através do exemplo. Ele ensinou, ele falou, mas ele agiu. Ele ensinou fazendo. E nós viemos aqui, reencarnamos aqui, estamos aqui na Terra, estamos aqui no lugar em que nós nos colocamos, possivelmente escolhemos para estar, para mudar, para progredir. Como nos diz no Livro dos Espíritos, a questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, porque estamos aqui para progredir. Mas tem, às vezes, o poder de embaraçá-la. Temos, muitas vezes, o poder de embaraçá-la. De não ajudar, de atrapalhar, muitas vezes, em algumas coisas. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. Então viemos para progredir, para mudar nós mesmos e, com as nossas escolhas, tentar mesmo, tentar sempre modificar o panorama onde nós estivermos. Onde tiver ódio, onde tiver intolerância, onde tiver exclusão, é nossa obrigação tentar modificar. Porque eu sempre penso assim, e já ouvi muitas reflexões sobre isso, dos nossos companheiros espíritas, ser bonzinho, ser cumpridor das tarefas, só da porta da igreja, da porta do centro espírita para dentro, isso não é tão difícil. Mas, no mundo real, nós temos que também fazer isto. Se no mundo real nós ficamos distantes do posicionamento, da ação, dessa ação e desse posicionamento que expõe a visão de Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso orientador, de nada serve, então, o progresso. Não estaremos contribuindo para o progresso. Paulo, ele nos convidou, em uma das suas falas, das suas tantas lições que deixou para nós, ele nos disse: não devemos ser mornos. Não devemos ser mornos. E Jesus se referiu, no capítulo 3 do Apocalipse, Deus vomitará os mornos, nos dizendo que nós temos que agir, que nós não é só ouvir e ficar para nós, é agir. Precisamos parar, precisamos pensar e agir de acordo com o que nós sabemos, com o que nós aprendemos, com o que nós acreditamos. Penso assim, todos nós, acredito, pensamos assim, mas por que eu penso assim? Por que nós pensamos aqui? Porque nós somos espíritas. E no Livro dos Espíritos, na questão 799, ele nos diz exatamente sobre isso, sobre essa nossa tarefa. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo, nós espíritas, que o Espiritismo somos nós. Não existe o Espiritismo, existem nós espíritas. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. O Espiritismo faz com que nós compreendamos onde se encontram nossos verdadeiros interesses.
deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina o Espiritismo aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, que há de nos unir a todos, não interessa castas, cores, religiões, nos ensina a solidariedade. E uma das lições que Paulo nos deixa sobre isso, que eu sempre lembro quando estou falando de progresso, quando estou pensando no nosso progresso da humanidade, eu acho que é uma das lições assim que me marcou mais de todas, que muito me marcou. Ele diz assim: se nós conhecemos uma doutrina e nos comportamos como quem não conhece essa doutrina é vã. Então, será vã a nossa doutrina espírita que nós conhecemos? Como nós nos comportamos com o que ela nos leva a conhecer? Nós temos a graça de nesta encarnação, de nesta vida, conhecer tantas verdades que a muitos não é dada, mas que não, nem por isso eles deixam também de evoluir com as suas verdades. O Espiritismo nos leva a saber o que somos, para onde vamos, que são coisas tão importantes para nós. Saber que somos uma alma imortal, saber que vamos, para onde nós vamos, que nós temos como destino a felicidade, vamos para a felicidade, porque nós sabemos, Jesus nos disse, que tudo que Ele faz, nós também faremos, que Ele vai nos preparar o lugar e que nós iremos ter com Ele. Então, um dia seremos também espíritos evoluídos. E isto nos dá sentido à vida. Isto nos dá razão, nos dá um objetivo de viver. E agora nós, então, sabendo de tudo isso, precisamos saber qual é esse objetivo. Aqui, agora, da nossa vida, qual é esse objetivo? Então, o nosso objetivo é o progresso. É progredirmos sempre, sabendo que, para isso, temos que trabalhar com ardor. Não sermos mornos. Trabalhar com ardor para o nosso adiantamento. Não é ficar vendo, vou ver o que dá para fazer. Eu não posso nada. Eu não sei nada. Eu não consigo fazer nada. Trabalhar com ardor, não ser mornos, como nos disse Paulo. Então, fazer, é buscar a nossa melhoria. É esse o objetivo de nós estarmos aqui com ardor. Não sendo mornos, nem para nós, para nossa própria evolução, nem para todos que nos cercam, que nós poderíamos atingir. Então, gostaríamos, pensando nisso, ontem, quando eu estava pensando no que eu iria falar, por acaso apareceu para mim um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse é o fim de um dos maiores experimentos sociais que o esporte já viu. Mohamed Salah chorando na despedida do Liverpool não é só o fim de uma era do futebol. Um estudo de Stanford, Yale e a Universidade de Colorado acompanhou o que aconteceu em Liverpool depois que ele chegou em 2017. Leram 15 milhões de tweets, analisaram boletins de ocorrência, entrevistaram 8 mil torcedores. Resultado: a região do Liverpool teve queda de 16% nos crimes de ódio contra muçulmanos. E os torcedores do Liverpool no Twitter, ou o que é hoje o X, cortaram pela metade as postagens anti-muçulmanas comparado com o torcedor de outros clubes. Bastante coisa, né? Ou seja, um jogador muçulmano, rezando no gramado, cumprindo o Ramadã, na frente de todo mundo, fez uma cidade inteira diminuir o ódio. Se não bastasse isso, teve a campanha antidrogas no Egito. Em 3 dias, depois que o vídeo dele saiu, as ligações para a linha de tratamento subiram 400%. 400%. O governo teve que correr para abrir mais vagas. A gente está tão acostumado com discurso, com gritaria, com guerra ganhando manchete, que esquece às vezes que a humanidade vence no silêncio, num ajoelhar no gramado, sem medo. Enquanto o político ganha eleição prometendo fechar fronteira contra o muçulmano, o Salah estava dissolvendo o preconceito de torcida inteira só por existir do jeito que ele é. Por isso que ele está chorando assim. E é por isso que aquela torcida está chorando junto. Nunca foi só futebol. Nunca foi.
É isso. Se você chegou até aqui, manda esse vídeo para alguém que ainda acha que esporte é só esporte. Então, uma pessoa, através da sua ação, diminuiu 50% as mensagens de ódio que eram enviadas. Aumentou em 400% os pedidos de socorro para pessoas drogadas. Então, a gente fica pensando, não precisamos fazer tudo. Eu só preciso fazer a minha parte, assim como ele fez a parte dele. A minha missão eu preciso fazer, mas fazer com ardor, chorando, talvez, ajoelhando, chorando, para que naquele momento fosse exemplo. E seguindo a estrada que Jesus nos indicou, porque ele nos indicou como fazer, e tantas pessoas, assim como esse exemplo, estão seguindo essa estrada de levar ao mundo paz, levar ao mundo o amor, o exemplo de fraternidade, porque isso é exemplo de fraternidade. Como tem aqui no último parágrafo do nosso Livro dos Espíritos, últimas palavras de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele nos diz assim: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens na terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este Jesus lhes indicou, para chegarem até ele. Chegaremos até ele. Santo Agostinho. Então, neste momento, só podemos pedir a Jesus, nosso querido irmão maior, que já está mais evoluído que nós, para que possamos chegar até ele. E sabemos que chegaremos, porque ele nos disse. Que este querido irmão nos ampare as nossas tarefas, os nossos compromissos, e acima de tudo, Jesus, fortalece as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Pois ainda somos muito, mas muito falhos no exercício de tudo aquilo que já sabemos. Que possamos atuar de maneira efetiva, conhecer para fazer, na tua seara, na seara em que estamos hoje, em que queremos estar, levando o Evangelho que tu nos ensinou. Muito obrigada por tudo que temos recebido de ti, querido Mestre, e dos amigos espirituais também, que nos amparam sempre, para que caminhemos em direção a um mundo melhor. Nossas palavras têm que ser sempre de gratidão a este irmão que nos guia e continua conosco, como ele mesmo disse: eu estarei sempre com vocês. Que assim seja. Neste momento, nós encerramos as nossas transmissões, mas antes vamos orar e levar os nossos pensamentos em favor de todos aqueles que passam por momentos difíceis, seja encarnado ou desencarnado. Deus clemente e misericordioso,
que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei com que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Que possam estas palavras suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que dele se compadecem e lhes desejam toda a felicidade.